O programa de hoje promete, vai ser muito bom, você não pode perder. Contradições bíblicas, ou pelo menos aquilo que céticos ou pessoas descrentes ou que desconhecem a Bíblia tentam apontar como sendo contradições que desqualificam a palavra de Deus como inspirada e divina. Afinal, elas existem? Como é que vamos ver e entender isso? É o que você vai ver no programa de hoje, com uma bancada que você já conhece, favorita aqui, cativa da Boas Novas, que com certeza vai elucidar o tema. Nós vamos então ao informativo, voltamos com o debate. Muitas pessoas acreditam e seguem fielmente o livro sagrado, a Bíblia. Mas existem aqueles que acham que o livro traz contradições e ficam na dúvida sobre sua veracidade. De acordo com estudiosos no assunto, a Bíblia contém mais de 2.000 contradições, implícitas ou explícitas. Vamos a um exemplo. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 10, Deus envia Moisés para o Egito para resgatar os filhos de Israel. Já no capítulo 4, versículo 24 a 26, no caminho, Deus ameaçou Moisés de morte. Não proveu de explicação. Muitas dessas contradições têm na complexa tradução da Bíblia a resposta. Uma pequena análise, feita baseada nas línguas originais do livro sagrado, o hebraico e o grego, pode resolver o problema. Outro ponto importante é a contextualização histórica, que também pode trazer conflitos. O ideal é que aqueles que leem a Bíblia e ficam na dúvida procurem pessoas especializadas no estudo dela para obter explicações e não tirar suas próprias conclusões, que geralmente termina com afastamento do convívio do livro sagrado. Também aqui, Marcos Andrade, que é líder da Congregação Judaico-Messiânica Adonai Shammai e presidente do Ministério Pedras Vivas. Pastor Marcos, bem-vindo. Muito obrigado, Rebeca, é sempre um prazer. E esse debate eu acho muito importante, porque a Bíblia não tem contradições, mas às vezes falta um certo conhecimento para entender aqueles fatos. Agora, existem de fato, eu vou trazer hoje aqui, alguns erros na tradução do Novo Testamento, que podem ser corrigidos. O erro está no grego. Vamos trabalhar com o hebraico, o aramaico, e corrigir esses erros. Isso tem que ser corrigido para não confundir a cabeça das pessoas. Agora, a Bíblia não tem contradições. Para que a pessoa venha entender bem isso, ela precisa conhecer mais, estudar mais. Até o que ele citou também, existe uma explicação para isso. Moisés não havia circuncidado o filho e por isso aconteceu aquilo. A esposa entendeu e circuncidou. Então, e pronto, e ficou resolvido. E ficou resolvido. Então, existe uma explicação. Então, para quem leu de repente, achou que uma Deus não deu explicação, mas na verdade... E eu vou entrar nisso mais profundamente, nesses erros, para que a pessoa não venha se deparar com o erro e fique com dúvidas. Essa questão do contexto, inclusive do autor. Vamos começar pelo prisma, que você, de certo modo, citou um exemplo, que era do contexto de quem viveu a situação ou quem estava passando por ela, e a gente não conhece muitas vezes tudo, e daí parece ser uma contradição. A mesma coisa. Agora, antes de eu entrar nisso, só um parênteses importante. Por que há, às vezes, erros? Eu vou citar alguns erros que ocorreram. Às vezes, o erro, a Bíblia não tem contradições. E você vai encontrar um manuscrito que vai corrigir aquele erro. Às vezes, o erro é do copista, porque foram feitas cópias. Mas às vezes não coloca munição na mão de pessoas. Então, se tem aquele erro, pode ter outras coisas que são importantes que tem erro. Mas por isso que eu quero esclarecer alguns erros para dissipar isso. E o segundo, há pessoas... Quando você lê a Bíblia, você tem que ter uma atitude. Se sujeitar a ela e ser ministrado por ela. Quando uma pessoa lê a Bíblia com uma ideia preconcebida e ela quer encontrar na Bíblia um argumento para respaldar a sua ideia, ela não vai ter conhecimento da verdade. Ela vai arrumar argumentos e criar um sistema de dogmas. Então, acontece essas duas coisas. Primeiro, vamos trabalhar com os erros dos copistas. Eu enfatizei o livro de Mateus, inclusive eu estou traduzindo um livro de Mateus sem esses erros, se Deus quiser, até o final do ano, mas começa com a genealogia de Mateus. Aí você vê, começa Mateus falando, há 14 gerações de Abraão até Davi, Davi até o exílio, 14, do exílio até o Messias, Yeshua, Jesus, 14. Matemática começa errada, dá 14, 14, 13. Aí você vai para Lucas, o pai do José, marido de Maria, em Lucas, é Eli, mas em Mateus é Jacó. O filho de Davi em Mateus é Salomão, mas em Lucas é Natã.
Aí você fala, puxa, está errado isso. Vamos corrigir. O livro de Mateus não foi escrito em grego. O grego foi um copista. Aí você pega o manuscrito em aramaico e em hebraico. A genealogia de Mateus é de Maria e não de José. Então, só que o pai de Maria também se chama José. E o copista, ele é apressado, ele não viu um detalhe muito simples. Quando a pessoa escreveu em hebraico e aramaico, quando falou José, pai de Maria, usou a palavra Gabrá, que quer dizer marido ou pai. Quando se referiu no versículo 19 a José marido, usou Baalá. Ele usou dois termos para deixar claro que aquele José é o pai de Maria, que na verdade não é Maria. O nome dela é Miriam, não Maria. Então aí nós corrigimos o erro e acaba com essa contradição, que é uma contradição clara, não tem como explicar isso. A genealogia de Mateus é de Maria. E aí resolve 14, 14, 14, já que Maria entra na genealogia. Aí você pega Mateus 27, 9, cita as 30 moedas de prata. Aí diz, isso está escrito em Jeremias. E não está, está escrito em Zacarias. Um erro grave. Aí você pega lá o manuscrito aramaico e hebraico. Tá correto, não cita Jeremias. Foi o copista do grego que fez isso. Sim. Aí, deixa eu só terminar. Aí chegamos em Marcos 2, 26, 27. Depois eu passo para outra parte, só vou terminar essa parte. Cita o episódio quando Davi entrou no templo e pegou os pães. Aí Mateus 2, 26, 27 fala, sumo sacerdote Abiatar. Só que quando Davi fez isso, Abiatar era filho de Aimeleque. O sumo sacerdote era Aimeleque. Por que eu acho importante isso, Rebeca? Em aramaico está correto, o erro está no grego. Porque no judaísmo, quando você vai realmente trabalhar o Novo Testamento, a Brit Hadashah, e você encontra uma oposição, aquela pessoa que te opõe, ela estuda. Porque o judeu, ele gosta de estudar. Então, isso não passa no judaísmo. Isso passa nas igrejas, às vezes, porque algumas pessoas não se atentam muito. Deixa para lá isso. No judaísmo, não. Isso é importante. Então, corrigir isso é muito importante. Isso são erros e copistas. Depois eu vou falar, no segundo bloco, sobre erros tendenciosos de pessoas que querem pôr uma doutrina e deturpam, mesmo no grego, estando correto, deturpam na tradução para o português, para o inglês, para o espanhol e assim por diante. Agora, só terminando, a Bíblia não tem contradição. Todos os versículos que eu citei estão corrigidos no manuscrito aramaico e hebraico e eu vou fazer uma tradução de Mateus justamente para corrigir esses erros.